tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, né? O pessoal do terceiro ano. Se você está vendo esse vídeo é porque a gente ainda está em quarentena. E, infelizmente, nossos trabalhos têm que continuar, né? Felizmente, na verdade, nosso trabalho tem que continuar. E a gente parou falando sobre o período regencial e falamos também sobre... íamos começar a falar sobre as revoltas regenciais, né? Para quem está querendo se situar, na aula passada a gente falou da organização das regências, da trina regência, trina permanente, trina provisória, né? Não repara no cabelo não estou conseguindo fazer ele quietar aqui, claro. Mas é a vida, né? Nem todo mundo nasce com cabelo bonito e bom. Nesse quadro a gente falou da organização das regências. A gente falou também um pouco sobre como se organizou as facções políticas no Brasil, entre liberais moderados, que defendiam uma monarquia constitucional, entre liberais exaltados, que defendiam uma república federativa aqui no Brasil, entre conservadores, chamados de caramurus, né, que defendiam o retorno de Dom Pedro I ou a centralização política no Império. Né? Então, nessa perspectiva, você tem essas três facções dicotomizando a política brasileira. E aí, se aliar a uma facção te tornaria essencialmente inimigo da outra. E em algumas regiões essa inimizade se tornaria em guerra, em conflitos absolutos e até mesmo em massacres. Né? Então você vê que esse período prova que o brasileiro não é nada pacífico, né? Mostra que a instabilidade política do Brasil ela é quase um sonho que nunca alcançamos. A todo momento há ideias separatistas ou de separação no nosso território, devido à sua vasta extensão e com as contradições inerentes ao seu sistema econômico, até mesmo a formação de como se deu na política brasileira, né, de como vai se dar a política brasileira desde o decorrer da formação da regência até mesmo os dias atuais, beleza? Então passamos por problemas, esses problemas pertencem ao nosso meio sanguíneo e são acentuados devido a medidas de governo que atendem ao interesses de algumas elites que se instalam no poder, beleza? Então o Estado brasileiro não é feito para o teu povo, é feito para a acomodação econômica de alguns grupos que dominam a prática política. Né? Isso é construído historicamente. Tanto é que a ação que o Estado assume em relação a determinadas revoltas, rebeliões ou exigências ou mobilizações populares acaba sendo a violência, a morte, o extermínio e assim por diante. Beleza? E aí a gente viu que alguns segmentos, algumas criações, né, algumas medidas administrativas tomadas pela regência a transformou, né? Transformou o governo de uma estrutura mais fechada para uma estrutura mais aberta, mais liberal ou mais republicana. Esse período a gente chama de ensejo republicano, guinada liberal, que praticamente foi a criação da Guarda Nacional, que possibilitou a militarização das elites regionais, também o ato adicional com a escolha de um regente só, com a criação também de assembleias legislativas provinciais, e também a extinção do Conselho de Estado possibilitou a formação de um corpo legislativo em âmbito regional, que se tornaria rival do governador ou do presidente de província, que é uma instância federal, uma instância nacional. Isso tem uma briga entre o polo regional e o polo nacional. E o último também foi a criação do Código de Processo Criminal, que por sua vez mudou o regimento das leis, descentralizou a Justiça do Rio e que por sua vez possibilitou a criação de um cargo regional chamado Juiz de Paz, que daria poderes do judiciário a um membro da Guarda Nacional ou alguém indicado pela própria província ou pelo próprio império que administraria o judiciário, administraria a justiça em cada região. Só que essa força judiciária estava submetida às forças regionais, como é o caso da própria Assembleia Provincial e da Guarda Nacional, porque para administrar a justiça precisa da força. E quem vai ter a força nessas regiões será a Guarda Nacional, os famosos coronéis, beleza? Então daí, quando surge a UNA permanente de Feijó, inicia-se as rebeliões. E vão ser em todas as partes do Brasil. E aí a gente pode separar, para vocês conseguirem lembrar na hora do Enem, que às vezes você não vai lembrar de todas elas, não vai lembrar como aconteceu, mas você precisa saber exatamente duas coisas, assim. Que uma parte das revoltas elas aconteceram pela questão popular, por reivindicações populares. Melhores condições de vida, melhores condições de preço de alimento, diminuição da tributação, diminuição da violência do Estado em relação à própria população. E outras foram elitistas. Isso quer dizer o quê? Foram brigas das elites em torno do poder, de quem administraria o executivo em âmbito provincial. Beleza? Briga de Guarda Nacional, por exemplo. Entre coronéis dos caraburus contra coronéis dos farrapos ou chimangos.
Então, ambas as perspectivas podem ter acontecido em algumas revoltas também. Você tem a Balaiada, por exemplo, e a Farroupilha, que elas possuem caráter elitistas e populares. Assim. Os dois movimentos aconteceram concomitante. Assim como você tem outros movimentos que foram de caráter popular, como é o caso da Revolta do Malês e como é o caso da Cabanagem. Então você separa todos esses movimentos em dois, assim, praticamente, entre popular, que foi fruto de reivindicação e intenções populares, e elitistas que fazem parte do jogo político do âmbito provincial, entre centralização e descentralização. Beleza? A primeira revolta regencial em 34, inclusive aconteceu em 1834, foi aqui em Mato Grosso. Eu não coloquei aqui, mas eu vou citar para vocês. Quem acompanhou minha disciplina no passado sobre a história de Mato Grosso lá para trabalhar no NEMAT, a gente falou muito sobre isso. A RUSGA, que é esse movimento, ele foi o primeiro deflagrado e vai ser incentivado e vai incentivar outros movimentos também. Foi um movimento elitista, envolvendo as elites de Mato Grosso, lógico, entre aí duas facções, os liberais, né, dentro da condição dos zelosos da independência, como definia-se essa facção aqui, e os caramurus, que eram chamados de sociedade filantrópica, ou membros da sociedade filantrópica, que disputaram a hegemonia política e comercial do estado de Mato Grosso. É interessante porque os mato-grossenses fizeram uso aí do preconceito que sofriam, da ideia de inferiorização também que sofriam em relação à população branca portuguesa, e criaram uma experiência lusofóbica de exterminar os portugueses. Assim. Que a Guarda Nacional Mato-Grossense, sob uma ameaça, né, de ter seus membros atacados, se reuniram, tomaram a Praça do Ourique, o quartel da Guarda Municipal, e a partir daí, de 30 de maio, eles começaram a organizar as escoltas para eliminar os portugueses mais importantes. Beleza? E aí, como tal, uma das referências de violência desse movimento foi o corte de orelhas, que aí os brasileiros, né, os mato-grossenses, ao aprisionar um português, o executava e cortava suas orelhas como prova, né? E a partir daí o objetivo do movimento era não extrapolar para a área popular, evitar que a população mais pobre ou os demais segmentos sociais adentrasse ao movimento, para deixar somente nessa disputa entre política e economia entre portugueses e brasileiros. E aí, em questão de 2 meses, ela foi deflagrada e foi encerrada. E nem houve penas extremamente leves e brandas em relação aos seus principais membros, às principais cabeças. E de cara, não é um movimento que pretendeu a abolição da escravidão, também não é um movimento que pretendeu melhores condições de vida, ou contra poder moderador, ou qualquer coisa do tipo. Foi um movimento concentrado, na verdade, entre uma guerra ou um conflito entre elites, que não é certo também falar conflito porque quase não houve resistência armada dos portugueses, foi quase um extermínio. E foi muito rápido, o movimento foi muito violento. Quem estava aqui em Mato Grosso não conseguiu fugir, morreu, e quem não estava em Mato Grosso conseguiu escapar. E logo se adentrou a aliança, se adentrou a uma visão mais abrangente com a facção mato-grossense, né, com medo de extrapolar ainda mais para o cenário nacional essa revolta, beleza? E aí você tem uma outra revolta que foi influenciada também pela RUSGA, inclusive, né, que foi a Cabanagem. Então, ela se baseia no movimento popular que talvez seja o que mais sofreu a violência do Estado. Houve uma morte de 30% da população, né, de 25% a 30% da população da região do Pará e do Maranhão. Essa região era chamada de Grão-Pará. Vivia-se uma condição de desigualdade social gigantesca. A população sofria por crise de abastecimento de alimento constante. Né? Começou-se a extrapolar as ações do povo quando começaram a saquear os carregamentos de charque para o governador, para o presidente de província. Ao mesmo tempo, esse movimento se tornou o nome de cabanos, né, ou cabanagem, em relação aos cabanos que moravam numa espécie de palafita, que eram embarcações que ficavam em torno, acima do rio e tudo mais, né? E aí foi um movimento plural também, já que participou negros, índios, libertos e escravos, né? E aí a principal causa do movimento foi, como eu falei para vocês, condição de vida. Então foi um movimento popular, beleza? A maior parte do exército que lutou na região do Pará e da Amazônia, né, do Maranhão ali, foi extraído do Rio Grande do Sul e da Bahia, o que causou problemas também relacionados à ordem financeira dessas províncias, o que vai ajudar também a engrossar as outras revoltas que acontecerão por lá, beleza? Então, como a gente falou, o que marca a cabanagem, que foi além de um movimento popular, é a grande quantidade de pessoas mortas nessa região. Então, tinha 100 mil habitantes nessa região, 30 mil foram mortas no conflito.
Isso aqui é um exemplo de cabana ou de palafita, na qual o rio, ao encher, não alaga a casa. Eles moram com a proximidade ao rio por conta da comida, né, do peixe que se pesca ali, por conta da questão de acesso à água e assim por diante, beleza? E lembrando, a região do norte, do nordeste, desde a crise do açúcar, sofria gradativamente a crise, né, de desabastecimento e de crescimento de tributação, né? Então, outra coisa, antes de a gente entrar na revolta do Malês, já vou dar uma indicação para vocês. Existe um joguinho, tem um joguinho na, na, no, na esqueci o nome, no Google aí, não é no Google, no celular, para Android. Tem um aplicativo para Android aí que simula a revolta do Malês, assim. Você vai para participar dessa revolta, é bem legal, eles fizeram um jogo, vão contar a história dessa revolta, e para você progredir no jogo você precisa saber certas referências, você precisa entender um pouco do contexto da Bahia, entender um pouco do contexto da revolta, o que é interessante, cara, para dar uma estudada, né? Para quem tem irmão pequeno aí no fundamental, põe eles para jogar esse tipo de jogo para eles aprenderem um pouquinho, beleza? E o que foi a revolta do Malês? Foi uma revolta de escravos. Praticamente foi uma revolta violenta que envolveu escravos da região do Malês, da região de Malês, que eram islâmicos e que, por sua vez, sabiam ler e escrever, porque a maior parte trabalhou em atividades comerciais na África. E aí conseguiram mobilizar uma luta armada contra a elite portuguesa, ou a elite escravagista. O que é interessante é que esse movimento ele também vai se dar por questão religiosa. Eles eram contrários à imposição do catolicismo na cultura deles, na religião deles. Eles queriam a liberdade de culto para professar a fé islâmica, né? E ao mesmo tempo eles, num cenário mais radical, tentaram promover a separação de Salvador com o estabelecimento de uma república, né? E aí, o resultado dessa guerra, cerca de 100 afrodescendentes foram mortos, né, no conflito, e suas principais lideranças foram exilados do Brasil, ficaram proibidos de retornar ao Brasil, foram enviados à costa africana, e também na região de Malês, ali de Mali, ali, ficou proibido de adquirir esse escravo dessa região, por conta de novos movimentos, para tentar evitar novos movimentos. Lembrando também que na colônia era proibido ensinar escravo a ler, a escrever. Então quem tinha, porque já veio de lá e já se adaptou, mesmo a galera ensinar, mas era proibido. Então havia uma série de medidas na região da Bahia de desumanizar essa população, com o objetivo de evitar grandes revoltas ou evitar tensões sociais, já que isso era dado de maneira constante, né? Uma maioria populacional era afrodescendente e pardo, estava em condição de desumanização, que eu digo que é o código jurídico, as tradições culturais desumanizavam essa galera, com o objetivo de torná-las submissas, e uma minoria branca, para controlar, tinha que fazer isso. Se usava do racismo, uma espécie de ordem, ou manutenção da ordem dessa sociedade, que é desigual, beleza? Então isso é importante a gente confrontar e discutir, beleza? Então, aqui também na revolta do Malês, você tem uma revolta de caráter popular, né? Visto que deflagrava a questão da escravidão de afrodescendentes que lutavam contra a ordem regencial e tudo mais, beleza? A farroupilha, ela começa elitista, que é interessante pra gente, e acaba se tornando popular. Tem uma novela, também uma série novela chamada Casa das Sete Mulheres, que aborda esse tema. Você tem aí vários elementos que tipo, vai tornar o Rio Grande do Sul um território hostil para os governos centralizadores. Então é importante para a gente estudar, que é famoso e tudo mais. Por mais que as novelas embranqueceram, tornou quase um movimento de guerra europeu, mas esse movimento é bem brasileiro e é bem interessante por conta da perspectiva dupla, né, entre as elites e as camadas populares envolvidas nesse grande conflito. E foi, além da Rusga, um dos poucos movimentos, assim, aliás, foi só a Rusga e a Farroupilha que deram certo, que no final das contas não saíram totalmente derrotados, né. Eles promoveram um grande abrangimento do conflito, quase conquistaram a independência do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Só que não conseguiram manter por muito tempo. E aí só vai resolver-se, inclusive, com Dom Pedro I, com Dom Pedro II, quando Dom Pedro II se aloja no poder, beleza? Então, primeiramente, havia uma série de mudanças de troca de governadores de província da região, o que desagradava a Guarda Nacional Liberal, principalmente os farrapos, os farroupilhas, como eram chamados. A partir daí, essa revolta ela vai ter o objetivo maior, a tributação em cima do charque. O charque gaúcho, de maneira artesanal, entrava no Brasil e em outras províncias muito mais caro devido à tributação do que o charque argentino,
que mesmo com a tributação, por estar em escala industrial, era favorecido pela tributação brasileira. E como o charque era alimento de escravos, né, as elites escravagistas preferiam o charque argentino. Então entrou um cenário de aumento de tributação ao mesmo tempo que havia esse empobrecimento gradativo dos charqueadores, né, dessa elite produtora de gado. Beleza? Então, a partir daí, os cavaleiros, um grupo de cavaleiros, né, montado a cavalo, lógico, isso eu falei, parece pleonasmo, mas é pleonasmo nosso de cada dia, né, eles invadiram Santa Catarina, invadiram Porto Alegre e iniciaram a rebelião, né. A partir daí é conhecido como as Batalhas dos Bentos também, né, porque houve duas lideranças importantes nesse conflito, Bento Gonçalves, que era o distanceiro, e o Bento Garcia, que vão lutar aí em relação ao Império, que por sua vez vão se organizar a partir da atividade militar da Bahia. Então vamos trazer os baianos para lutar contra os rio-grandenses. E isso vai gerar problemas na Bahia também, como a gente falou, da mesma maneira que gerou problemas na cabanagem, beleza? E aí, gente, próxima aula a gente continua a partir daqui, a partir da Farroupilha, e terminamos o restante das revoltas judiciais para dar início ao segundo reinado, beleza? Obrigado, pessoal. Valeu pela oportunidade. Um beijo para o vídeo não ficar também tão grande, né? Vamos fazer em torno de 15 minutos. Tchau, tchau. Abraço.